Agradeço ao Senhor por estar aqui juntamente com vocês. Aleluia, o Senhor me deu uma palavra em Filipenses, abre as vossas Bíblias em nome de Jesus Cristo. Filipenses no capítulo 1. O Senhor me deu uma palavra para a minha e a tua meditação. Aleluia, Deus vem falando de despertamento desde o início desse culto. Aleluia, desperta, igreja minha, tenha ânimo, igreja minha, põe-te na posição, igreja minha, eu sou contigo, ouça a minha palavra, ouça a minha voz, desde o início do culto. E a palavra que o Senhor me deu, quando eu pedi ao Senhor, o Senhor me dava um tema dizendo, aleluia, aleluia, qual é o teu combate? Meu Deus, o Senhor disse, abre Filipenses. Aleluia, eu vou falar com a minha igreja. E o Senhor me deu um tema nesta palavra, dizendo qual é o teu combate verdadeiro. Aleluia. Lute no físico e vença no espiritual. aleluia. Amém, igreja? Todos encontraram em nome de Jesus Cristo? Vamos meditar a palavra do Senhor em alguns versículos. A partir do 21, em nome de Jesus, que diz assim, porque para mim o viver é quem? Eu não ouvi direito. Porque para mim o viver é e para ti? Será que é só para mim? Porque o viver para mim e para ti é? E o morrer. Mas para isso tem que estar. É preciso manter em quem? Em Cristo, senão não tem lucro. Aleluia. E prossegue a palavra Paulo dizendo, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. No 27 ele diz, somente deveis, portar-vos dignamente conforme o quê? O evangelho de quem? Para que vá vos veja, quer que esteja ausente, ou acerca de vós, que estejais mesmo no espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Pelo que, igreja? Aleluia. Pela fé do quê? Aleluia. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início de perdição. Mas para vós é o quê? E isto é de Deus. Aleluia. No versos de número 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouviste, está em mim. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, atentais os vossos ouvidos a esta palavra, e tu sairás daqui como cálice que Deus apresentou para Davi quando ele disse, aleluia, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice, aleluia. Ele estava pedindo força, resistência e unção ao ponto de transbordar diante dos teus inimigos. Aleluia, a palavra do Senhor vai trazer para mim e para ti, aleluia, o apóstolo Paulo, ele começa, aleluia, a ensinar os crentes da igreja de Filipe, aleluia, a palavra do Senhor vai relatar que ele começa a instruir este povo, porque ele vai dizer para este povo, aleluia, como os crentes deviam se comportar.
comportar, ao que eles deveriam combater, qual era o combate verdadeiro para se manter na presença de Jesus. Que combate era esse que eles precisavam fazer? E ele começa a mostrar: eu sou o exemplo e mostro a vós o que combati. Aleluia! E o que foi que Paulo combateu? Ele vai mostrar na palavra que meditamos, aleluia, o tempo inteiro, que foi pelo Evangelho, foi pela salvação, foi por amor das almas, aleluia, foi para estar com Jesus Cristo, aleluia. E eu pergunto a vós: o que tu tem combatido até hoje para servir Jesus? O que tu tens feito? Somente estar na casa? Será que só isso é suficiente para a tua vida? Só vir com a Bíblia e sentar? Tu está pronto para combater um combate de resistência, aleluia, ao teu adversário? Meu Deus. Tem como, igreja, você vencer, aleluia, o espiritual enquanto vive na carne? Meu Deus, é bom. Não tem como, igreja. Paulo está dizendo para mim e para ti que há uma luta travada, há um combate travado pela salvação, pela fé, para ela permanecer intacto. E isso não se vence de qualquer maneira. O teu primeiro combate, ele mostra para mim e para ti, não é contra carne nem sangue, em Efésios, de capítulo de número 6. Aleluia, mas ele vai mostrar que nós temos um combate maior. E que combate é esse? Ele diz que tem potestade, tem principado, tem hostes espirituais da maldade. Mas eu vos digo em nome de Jesus, como tu vai combater isso se você não consegue nem olhar para si, combater o que está na tua vida? Aleluia. E a preocupação de Paulo era despertar a igreja de Filipe, aleluia, a permanecer no evangelho verdadeiro, combatendo pela vossa salvação e pela fé em Deus, permanecendo em Cristo, não deixando os falsos profetas, aleluia, se levantar, confundir os teus pensamentos, a tua vocação em Cristo Jesus, pelo evangelho verdadeiro. E Paulo começa a despertar esta igreja, aleluia, dizendo que muitos pregam, anuncia Cristo. Ele vai dizer no início do capítulo número 1, ele vai começar a dizer: muitos pregam por inveja, muitos pregam, aleluias, por contendas, muitos pregam por divisão, muitos pregam, aleluia, por falsidade e por engano. Mas muitos pregam por amor. Aleluia. Mas poucos pregam por amor. Porque quando tem amor, ele tem a Cristo. E quem tem amor tem a Deus. E quem tem amor tem tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, como a palavra. Então ele disse: este evangelho pelo amor é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Mas ele vai dizer: mas o que importa? Que todos anunciem Cristo, mesmo que eles anunciem falsamente. Por isso Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 23, na cadeira de Moisés se encontra sentado o escriba e fariseu. Quando eles falam, ensinam, estejais atentos, observais. Quando ele falar, estejais atentos, ouvi isso que ele diz, e exercei segundo a palavra, mas não estejais conformados com as tuas ações, porque apenas eles falam, mas não exercem. Aleluia. Os falsos, os intrigantes, os causadores de divisão, eles vão pregar, mas não vão viver. Meu Deus, é bom. Aleluia. Porque quem prega com amor, ele vive. Paulo estava dizendo: eu prego com amor e eu vivo. Aleluia. E Paulo começa a instruir a ele dizendo: as minhas prisões, os meus açoites, os naufrágios, tudo que eu passei a chegar até nesta prisão, favoreceu para o evangelho crescer. Aleluia. A tua luta
crescer se tu permanecer em amor na verdade. Para o crescimento do Evangelho, para a salvação da tua casa, aleluia, para o teu crescimento espiritual. Paulo estava dizendo para a igreja de Filipe, para mim e para ti, aleluia, tudo que ele passou, de ganhos e de perda, mas dentro da prisão, ele ainda estava feliz. Aleluia. Ele começa a dizer, a escrever, aleluia, para a igreja de Filipe, dizendo: eu estou na prisão, mas estou feliz de tudo que tem me ocorrido, porque o Evangelho se expandiu. O Evangelho chegou até vocês. O Evangelho, aleluia, ele fez uma expansão ao ponto de tudo que eu passei não me fazer falta do que perdi, mas do que eu estou vendo que eu ganhei através da minha dor, da minha aflição, das tribulações que eu passei, eu estou feliz. Aleluia. Aleluia. E que crente que está ficando feliz hoje? Aleluia, Deus. Se não gostou da palavra, fica triste. Meu Deus. Se a palavra é de correção, o crente fecha a cara. Se a palavra é de repreensão, o crente quer sair da igreja. Agora, se é uma palavra, aleluia, que apenas alisa as costas e diz assim: fica à vontade. Meu Deus. Tu quer chave de carro? Tu quer chave de moto? Tu quer chave de casa? Aleluia! Tu quer uma vida cheia de bonança? As portas estão se abrindo, as empresas que tu vai ter nas tuas mãos, a quantidade de bens que Deus vai te dar. Aí o crente pula, sapateia e diz: é de Deus. Mas o Senhor disse para mim e para ti: esse tipo de profecia eu não aceito. Porque o Senhor, ele disse em Isaías, capítulo de número 1, a partir do versos 19: se derdes ouvido a minha palavra, comerás o melhor dessa terra. Então eu sei, igreja, se Deus tiver de me dar alguma coisa, te dar alguma coisa, Ele vai dar se eu e você estiver segundo a palavra. Nada vai faltar, ainda que falta no dia, no outro chega. Uma porta se fecha, Ele abre outra. Aleluia, a enfermidade vem, mas Ele também dá cura. O problema vem, mas Ele também traz a paz, a solução. Aleluia. Mas é preciso estar de acordo com a Bíblia. Uma certa vez, quando eu ouvi alguém dizendo para mim, eu não gosto de entregar isso, mas eu vou falar. Disse bem assim para mim: e Deus me mostra, tu serás uma das melhores empresárias ricaças de Porto Seguro. Eu cheguei em casa e fui chorar. Falei: Jesus, eu não pedi riqueza. Não me dá riqueza, porque eu não quero riqueza. O dinheiro confunde, o dinheiro corrompe. Mas me dá a tua presença, me faz transbordar com a tua presença. E eu chorava, igreja, porque doía. Eu saber que alguém planejou contra a tua vida, lhe entrega a falsa profecia, e as pessoas se encantam, enquanto não entendem que a presença de Deus é melhor do que dinheiro, é melhor do que ouro, melhor do que prata, melhor do que qualquer coisa nessa vida. Eu estava no meu início, na minha caminhada com Jesus, e depois eu tive outro de novo, outra vez, falando isso. Eu não gosto de falar isso. Quando vem profeta vindo falar para você que não gosta de falar dessas coisas, ele gosta. Ela gosta. Tá? Porque o falso, ele diz, quando é de Deus, ele diz: assim diz o Senhor. Aleluia. Olha Micaías quando foi dizer a mentira para Acabe. Ele disse da maneira, ele não disse assim diz o Senhor. Mas quando ele falou para Acabe: vai que você vai ter vitória. Acabe olhou para ele e disse: eu já disse para você, não minta para mim. Mas ele não disse que o homem não gostava dele. Mas na hora que sabia que não era de Deus aquela profecia, ele disse: eu disse para você que não minta para mim. E ele disse: pois tu irá para a guerra, tu morrerás. Ele disse: você está vendo, ele não gosta de mim. Então para, igreja, Paulo está dizendo para mim e para ti: há uma confusão no meio do Evangelho. Há falsas profecias matando o Evangelho, anunciando a Jesus, porém com engano na vida de crente, onde o crente não vence espiritualmente, onde o crente permanece frio, onde o crente permanece estacionado, onde o crente não sabe combater nenhum tipo
Paulo está dizendo: não deixa, aleluia, estes falsos anunciantes confundir a tua mente. Jesus te chamou para se posicionar. E a partir do versos 27, Paulo vai começar dizendo desta maneira: somente deveis portar-vos, aleluia, dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Ele disse para os filipenses: você não precisa de mais coisa, só mantenha a posição do Evangelho de Cristo. Quantos nos dias de hoje têm perdido a posição? Segundo as Escrituras, um dia na casa tu é de um jeito, um dia na rua tu é de outro, um dia na praia tu é de outro, um dia no teu emprego tu é de outro, quando está falando do teu irmão tu é de outro, quando está falando da tua irmã tu é de outro, quando está falando de outro ministério, olhando a vida dos outros, é de outro. Meu Deus! Mas Paulo está despertando a igreja de Filipe e a mim a ti, dizendo: nos basta, aleluia, nos conformar, nos posicionar no Evangelho de Cristo. É o Evangelho que dá vida ao crente, é a palavra que ressuscita o crente. Glória a Deus! Aleluia, ele está despertando a igreja, ele está dizendo que morrer para ele é lucro, porque ele está em Cristo. E que lucro eu e você tem para morrer? Tem gente que quando está doente diz: Senhor, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Senhor, me cura logo porque eu não quero morrer. Por quê? Outros dizem: eu não estou preparado ainda. Por quê, igreja? Onde tu vai arranjar lucro? Paulo disse: é no Evangelho. Se tu está alicerçado a tua vida no Evangelho, ele diz: tua alma está em paz. Pode vir prisão, pode vir açoite, pode vir aflição, pode vir dor, pode vir perseguição, pode vir naufrágio, pode vir o que vier, mas você está em paz. Glória! Aleluia! Glória a Deus, Pai. O verdadeiro combate, Paulo está dizendo, é para permanecer no Evangelho. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei. Por que Paulo guardou a fé? Porque a fé é tão importante. Paulo estava dizendo que ele combateu um bom combate. E que combate foi esse? Posicionamento de servo. Foi um combate que ele combateu constantemente para dizer: Jesus me chamou, Jesus está em mim, eu estou em Jesus, e a palavra verdadeira é sim, e acabou. Aleluia. Não tem para um lado nem para o outro. A palavra do Senhor vai dizer: chega Paulo em Jerusalém, encontra os discípulos lá sentados, e Pedro estava até comendo com o gentio. Mas quando Pedro vê que chegou Tiago e outros irmãos, ele se levanta no meio do gentio. Mas o gentio era convertido. Pedro, servo, ensinador, mas ainda no teu coração havia exclusão. E a palavra do Senhor vai dizer que chega Paulo e diz: ei Pedro, peraí, por que fazes exceção? Eles são gentios, tu és judeu. Como tu quer que ele seja judeu se você não quer ser gentio? Mas é preciso, o evangelho que Jesus deu para ti é o mesmo evangelho que deu para ele, e vós sois um só em Cristo. Meu Deus! Glória! Não tem divisão. Jesus disse: é uma palavra. Meu Deus. Paulo não tinha meia palavra. A palavra dele era sim, sim, não, não. Porque Jesus disse: passando disso é procedência maligna. E ele sabia o que ele vivia, o que ele via, o que ele passava. E ele sabia que ele não podia vacilar o teu pé. E o crente vacila não combatendo no combate, porque não vigia onde pisa, o que pensa, o que guarda no coração, o que pronuncia a tua boca, o que anda no teu corpo. Aleluia! E como tu vai combater?
espiritual com teus olhos físicos. Você vai combater o que, igreja? Por isso o Senhor me deu esse tema. Vença. Aleluia. Combate. Um bom combate, vencendo no físico, lutando no físico para vencer no espiritual. Aleluia. Tu começa lutando contra a tua carne, contra ti mesmo, contra teus próprios desejos, contra tudo que diz que não agrada o Espírito Santo. Porque o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Aleluia! E Paulo diz: tudo que é da carne vai se inclinar para a carne. Então começa a entender: se tu não consegue combater as tuas vontades carnais, então isso é sinal que tu está mais regredido do que prosseguindo. Meu Deus, é Glória a Jesus. Aleluia! Começa a combater a tua carne. Paulo estava ensinando a igreja de Filipe a combater a própria carne. Porque se eu e você não combater a nossa carne, as nossas vontades, se eu não conseguir ir para frente, segundo a palavra, mas eu dizer, não tem problema, não tem nada a ver, isso é sinal que eu estou inclinando para a carne, porque eu sou carne. Mas a palavra do Senhor, Paulo vai dizer, aleluia, embora nós andamos na carne, mas a nossa milícia, mas não mantemos na hora da carne, porque as nossas armas das nossas milícias, ele disse, não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer toda potestade. Então começa a entender, crente, aleluia, nem tudo que a carne deseja é da carne. Tem coisas que é maligna, mas porque os nossos olhos veem, o coração sente, o ouvido ouve, é gostoso de ouvir, é prazeroso de ver, o coração deseja, a mente deseja, com certeza a gente vai inclinar. Agora vai inclinar para o espiritual que tu não vê, não sente cheiro, a não ser quando tu está ligado no céu. Inclinar o teu coração 100% para o Espírito Santo, não é sempre, mas para quando tu estiver de joelhos só tu e Deus você sentir o aroma, aleluia, entrar, invadir o lugar que tu está orando. Aleluia, Deus. Mas isso não é constante, é uma vez e nunca. Aleluia. Por isso, igreja, tudo que é espiritual é difícil. Porque se você visse que o céu estava ali na rodoviária, você ia pegar o carro e ia bater lá. Mas você sabe que não está na rodoviária. Então tu fala, então depois eu resolvo. Ai, Senhor, os discípulos disseram, como nós vamos te seguir se nós não sabemos o caminho? E ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse que você não precisa ver, você precisa combater o ouvir e seguir a tua palavra. Aleluia. Tem coisa para você combater, crente. Aleluia. Você não tem que combater apenas com o sabão da tua casa, lavando a tua roupa, passando, aleluia, combatendo com o perfume, qual é o mais cheiroso, para tu vir para a igreja ou pentear o teu cabelo, ou cortar do jeitinho e vir bonitinho ou bonitinha para a igreja. Isso não é combate. O combate ele começa quando tu vai lutar com as tuas vontades. É desse jeito. É contra as tuas vontades. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Ele disse, não é porque é lícito, aleluia, que eu vou deixar ser dominado por algum deles. Ele disse, você pode fazer o que tu quiser. Ele disse, tu pode, é lícito, mas ele disse, já não te convém. Se não convém a tua vida espiritual, tu está vendo que vai morrer espiritualmente, ele vai dizer, foge daí, larga isso aí, afasta-se desse caminho, aparta-te do mal, desvia do laço de Satanás, larga a bandeja dele, resista a este mal. Quando tu começa a resistir, tu já começa a combater.
Forte. Aleluias. E Paulo estava dizendo, aleluia, para mim você ter lucro, aleluias, morrendo para Cristo. Ele vai dizer que precisa estar no Evangelho. E ele ensina, aleluia, a igreja de Filipe, ele ensina para mim e para ti. Aleluia, porque Paulo diz o desejo dele é de estar com Jesus na glória. Mas ele disse, mas eu, por amor às almas, se for para estar na carne, dando fruto para Deus, ele disse, eu fico. Tu tem dado os frutos para Deus? Tem dado fruto? Paulo disse, eu só quero viver se for para dar fruto. Porque se não for para dar fruto enquanto eu estiver na terra, aleluia, então me leva logo. Mas se é para dar fruto, é por amor das almas, por amor do Evangelho, ele disse, eu quero ficar. Tu tem amor pelo Evangelho? Tu tem resistido, igreja, às tentações? Se você tem caminhado e não tem visto nada ainda que te deixasse assim trimo, que te deixasse apavorado, isso é sinal que você não começou a combater. Porque Paulo disse que para combater um bom combate, ele precisou lutar. E a luta dele era para mostrar que Cristo é o caminho. A palavra é a verdadeira. Aleluia, ele diz que fez uma boa carreira. Aí eu e você pode parar e começar a meditar. Boa carreira. Paulo foi preso. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. Paulo foi amarrado. Paulo foi lançado na prisão. Paulo sofreu um naufrágio. Paulo pegou pena de condenação, foi para Roma, ficou lá preso até o tempo de ser decapitado. Ele fez uma boa carreira. Paulo disse, eu fiz, para você pode ser difícil, mas para mim esta foi a minha carreira. Aleluia. Jesus disse, no mundo vós tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Paulo estava dizendo isso, para mim é minha carreira, e para ti vai ser carreira quando tu começar a combater, a fazer a tua, nas lutas, nas dores, nas fadigas, nas perseguições, nas enfermidades, aleluia, quando tu passar por problemas difíceis e permanecer fiel, ele está dizendo, a tua carreira começou. Aleluia. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Jesus. Era tão grande que mesmo preso, ele estava preocupado com as igrejas que estavam livres. Estava preocupado com o povo que estava solto. Aleluia. Porque ele sabia que nem tudo que ele passou, o povo estava pronto para passar. Como já foi dito aqui nesta noite, tem gente saindo da presença com pouca coisa. Paulo estava dizendo para a igreja de Filipe, e para mim e para ti, a luta, o combate, a carreira não é fácil, mas o evangelho é necessário vós permanecer, porque quando houver pessoa te olhando, aleluia, é preciso ele ver o evangelho em ti. Meu Deus, é forte. Ele disse, eu vou lá vê-los. E quando eu for, eu quero ver vocês alicerçados. Eu quero ver vocês no mesmo espírito. Isto é, na mesma consciência. Eu quero ver vocês na mesma ordem da palavra de Cristo. Alicerçado, edificado. Aleluia. Para que todos vejam e diz, ali tem o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia, Deus. Porto Seguro é contado as igrejas que têm a doutrina de Deus. É contado. Tá? Aí quando o povo vai ver as igrejas da Ásia, de Apocalipse, aí diz assim, eu só quero ser a igreja de Filadélfia. Todo mundo
persevera na oração, persevera na doutrina, persevera na palavra, persevera na busca com Deus, persevera na vigilância, não tem riqueza, mas está cheio da presença de Deus, aleluia, sendo criticado, perseguido, mas o teu pensamento está ligado a Deus, vai dizer só nessa igreja. Não ora, não busca, não jejua, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, e diz: eu sou a igreja de Filadélfia. Mas não quer ser da igreja de Jezebel, não quer ser da igreja da sinagoga de Satanás, não quer ser da igreja que tem a doutrina de Balaão, não quer ser da igreja que anda carregada, aleluia, de heresias, só quer ser da igreja que permanece. Mas Paulo disse: enquanto eu vou os ver, eu quero ver se o evangelho é verdadeiro em vós. A palavra de Deus diz que ao nosso redor há uma nuvem de testemunho. Enquanto tu se preocupa só com a tua vida, as pessoas estão preocupadas com a vida dele, através de tu dizer: Deus me livre de ser crente. O evangelho tem envergonhado cristão, o evangelho não, muitos cristãos têm envergonhado o evangelho. E muitos ímpios não querem ser crente por causa de muitos crentes, como esses que Paulo disse, que pregava apenas por inveja, por divisão, por contenda. Agora esses estão no meio de igreja, separando, envergonhando, tendo traições, aleluia, fazendo tudo de errado, envergonhando o evangelho. E muitos olham dizendo assim: eu quero ser crente não. Estou mais feliz onde eu estou, não sabendo ele que o verdadeiro evangelho, ele habita dentro de cada um. Mas Jesus deixou a igreja para dar testemunho, em lugar de encontro, de adoração. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai nos dizer, Judas, na carta de Judas, a partir do verso de número 3, aleluia, ele começa a dizer, exortar a igreja, aleluia, porque ele disse, seria repetitivo o que ele estava falando, mas houve a necessidade dele exortar a igreja pelo combate da fé, do evangelho na fé. Ou seja, mesmo tantos pregoando e falando da verdade, ainda tinha muitos que não estavam exercendo o evangelho verdadeiro. E ele disse, e eu preciso os exortar, é pela batalha do evangelho da fé. E ele vai dizer no versículo de número 20, ele vai dizer para mim e para ti, tomai vós mesmo da palavra e edificai as vossas vidas. No Espírito Santo orai-vos e permanecei, aleluias, em Deus, em amor, até a vinda do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glória a Deus. O teu combate é pela vida eterna. O teu combate é para permanecer salvo, santo, aleluia, purificado na presença do Senhor. 1 João capítulo 15, aleluia, no verso 18 adiante, João preocupado, ele vai dizer para a igreja, mas todos que é nascido de Deus, ele não peca, mas ele conserva a si mesmo, aleluia, santos. Não é ninguém que vai te conservar não, crente. É tu mesmo. Não é ninguém que vai enfiar a palavra na tua cabeça não. É tu que tem que dar lugar para a palavra entrar, para fazer transformação. E ele disse, orai no Espírito Santo. Permanecei. Aleluia. João, aleluia, ele continua dizendo, aleluia, e nós sabemos que nós somos de Deus. E o mundo todo jaz no maligno. Aí tu diz, espera aí, todo mundo é do maligno? Ele não disse que todo mundo é do maligno. Ele diz que há uma igreja que está em Cristo. Mas há um mundo que está tomado pelo maligno. Se você observar as modas que vêm para dentro da igreja, é santo ou é maligno? Cada rachada, do lado, atrás ou na frente, cada decote. Aí diz, é moda evangélica.
Traz para a igreja. É maligna ou não é? É maligna. Sensualidade dentro da igreja. Para onde foi a santidade e o pudor da igreja? Aleluia, a gente vê tanto escândalo, tanta coisa. E ele disse bem assim, o mundo todo jaz no maligno. Ou seja, há um mundo dominado por potestade, por principado. Mas há uma igreja que ainda não aprendeu a combater no físico e não consegue combater no espiritual. Por isso João estava preocupado, mas dizendo, mas nós, igreja, ele está dizendo igreja, mas nós sabemos do que é verdadeiro e do que é verdadeiro nós estamos, que é de Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Tu sabe que tu está em Cristo. E a palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura. Então sai do mundo. Bota o mundo para fugir de você. Combate contra este mundo que está cheio de coisas malignas. A mentira, aleluia, a falsidade, a inveja é maligna, não é? Mas ela está no homem ou não está? Então por isso que ele está dizendo, o mundo todo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Então entende, mas tem uma igreja que está em Cristo. Ele disse, então nada do maligno pode estar em ti. Nada do que é do mundo, que é do maligno, não pode estar em ti. O teu combate começa aí. Entenda, a igreja começa a combater tudo que é do maligno. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus dá maior graça aos humildes. Existe o soberbo e dá mais graça aos humildes. Resistisse ao diabo e ele fugirá de... Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Olha o combate do crente. Purificação. Já estou finalizando em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, 10. Paulo disse para combater o combate. Ele disse bem assim no versos 10. Revestivos do poder e da força de Deus, das armaduras celestial, para que esteja firme contra a astuta e cilada do diabo. E ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra a potestade, principado e hostes espiritual da maldade, que atua neste século. Por isso entende, o teu combate é travado. Por isso que tem crente, quando pensa que ele está de pé, ele está mancando. Quando pensa que ele está mancando, ele está se arrastando. Quando pensa que ele está se arrastando, ele já caiu. Quando pensa que ele já caiu, ele já está lá no mundo. Tem outros que vêm se arrastando. Outros já estão acostumados com a queda, com a vergonhice, que eles permanecem no altar pregando, cantando, permanecem no mesmo erro, porque já é normal. Não quer mais combater. Mas tem crente que vê que dá para lutar. Ele diz, como Paulo, combati um bom combate, fiz uma boa carreira, a fé está guardada, a fé está selada, ela é minha salvação, ela é minha confiança em Deus. Senhor, eu estou sem força, eu não aguento. E Deus, ele diz, a minha graça te basta e te dá força para tu permanecer. Por isso, igreja, em nome de Jesus Cristo, Paulo exorta a igreja e diz, tu tem visto o combate dele, tu tem visto a luta dele, começa a combater. Se tu quer salvação para tua alma, ele diz, começa a pelejar, começa a se revertir. Peleja no físico, peleja no espiritual. Domina a tua carne, domina o teu pensamento, domina as tuas ações, domina a tua vontade. Aleluia. Porque quando tu dominar tudo isso no físico, aí agora a tua peleja vai ser maior no espiritual. É tu dormir e Satanás vindo todo dia. Quando tu pensa que tu vai dormir, tu tá acordado. Quando tu pensa que tu tá dormindo, ele já tá lá pegando tu pelo pescoço. Aleluia. Quando tu pensa que você tá bem, você tá vendo o vento, mas Deus está dizendo, olha ele aí, olha o vento, olha o adversário se levantando, e Deus está despertando-te, Deus está te dando força. O Senhor, aleluia, ele te mostra, e tu na tua casa de madrugada tá com a mão para cima, tu
agora tu começa a entrar no combate de verdade. Aleluia. Mas se você não começou no físico, aleluia, não se preocupa não com o espiritual agora. Porque Satanás não vai mexer contigo. Porque ele sabe que tu não conseguiu nem vencer você mesmo. Então tu não é problema para ele. Mas se tu quer salvação, dá trabalho para Satanás. Peleja com ele, porque a espada Jesus já te deu. O Espírito Santo que te dá força e ânimo, ele já te deu. Agora ele diz: peleja! Põe-te de pé, igreja! Começa a marchar, começa a fazer a diferença. Peleja contra os teus inimigos. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Peleja. Se tu quer ir para o céu, peleja pela tua vida com Cristo. Agora, se tu quiser vir só para a igreja, então continua como você quer estar. Sem ânimo, sem força, sossegado, passando para lá e para cá. Mas depois não diz que foi Deus que te botou na prova, que a culpa foi do Senhor. Depois não diga que Ele não te vê, que Ele não te ouve. Ele nesta noite te desperta e diz: marcha, porque a vitória é da Ele. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Boa foi essa palavra, digna de aceitação. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. As igrejas querem louvar a Deus pela vida da missionária.